Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Quero compartilhar esta palavra com você. As crianças já estão saindo de 4 a 8 anos, com a Raquel e a Carol. Deus abençoe as crianças, que seja um culto infantil abençoado para as nossas crianças. Amém? Eu vou ministrar uma parte de uma mensagem que eu ministrei em 2018. Vou ministrar um dos pontos, uma das lições, baseada nesse texto de Hebreus 12, 1 e 2. Certamente é um texto conhecido de muitos, mas se você não conhece, está quase no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Uma carta, é uma epístola que foi escrita aos Hebreus. Não sabemos quem escreveu. Há alguém que sugere que foi o apóstolo Paulo, mas nós não temos certeza disso. Certamente é uma carta que traz muitos ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje. E é isso que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Diz assim o texto: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor? Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, cumpra os teus propósitos. Aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração de cada um de nós, como o Senhor já falou comigo através desta palavra. Fale, Deus amado, individualmente, ainda que a mensagem seja transmitida no coletivo. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade. E, portanto, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar com cada um. E, ó Pai, acima de tudo, que o Senhor tome o teu lugar de honra, seja glorificado, exaltado em nosso meio. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quem nos visita nessa noite pela primeira vez, por gentileza, dê um sinalzinho com a sua mão. Olha que bênção, Deus abençoe você. Você vai receber, se ainda não recebeu, uma lembrança da nossa igreja, e que você seja muito bem-vindo aqui nesta noite, que Deus venha falar ao teu coração. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre a vida cristã, neste contexto. O Senhor, Ele nos chama para uma vida cristã vitoriosa. Sim ou não? O Senhor nos chama para uma vida cristã triunfante. Uma vida cristã onde nós somos vencedores. Amém? No entanto, existe um problema na caminhada cristã. Quando nós estamos caminhando, nós encontramos alguns obstáculos no meio do caminho. E quem colocou esses obstáculos no meio do caminho, né? Existem embaraços, existem pecados, e que torna os nossos passos mais pesados. Já aconteceu de você querer correr, mas parece que não tem força? E a gente não vai tendo êxito na caminhada. Vai se tornando a caminhada um pouco mais dificultosa, o desempenho prejudicado. Você já teve algum sonho? Você está sonhando e você quer correr no sonho e não consegue? Eu já sonhei assim, mas eu quero correr e eu corro e não consigo, não saio do lugar. Daí quando a gente acorda, fala, ufa, ainda bem que era um sonho, né? Já teve sonho assim? Gente, que dificuldade, né? Você quer correr e não sai do lugar. E na caminhada cristã, às vezes nós parece que estamos assim, tem embaraços, tem pecados, que deixa o passo mais pesado. Mas o Senhor nos chamou para uma vida cristã vitoriosa.
E eu quero compartilhar esse texto com você, quero falar um pouquinho sobre este contexto. O texto começa uma palavra, talvez mude um pouquinho de uma versão para outra, mas ela começa dizendo assim, portanto. Não começa assim na sua Bíblia? Portanto. O que quer dizer esta palavra? Quer dizer que está concluindo um assunto. E o escritor está concluindo o que foi dito no capítulo 10 e no capítulo 11. Ele está dizendo, olha, de tudo que eu vos disse, portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Ele está falando da caminhada cristã. Ele está falando da vida cristã. Está falando sobre nós. Fala, olha, portanto, nós que estamos na caminhada cristã, nós que estamos nesta vida com Cristo, portanto, ele diz assim, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Ele está usando um contexto aqui de uma corrida. E a nossa vida cristã é uma corrida. Ele está usando uma analogia dos tempos aqui, daquelas corridas olímpicas. Quando o corredor estava disputando uma corrida, existia uma plateia ali vibrando, torcendo para um campeão. Mas no nosso contexto que a corrida é pouco, apesar dos últimos anos ter aumentado bastante as maratonas, mas o nosso país é conhecido como o país do futebol. Então, imagine que está lá o jogador, entra no campo, e a nuvem de testemunhas, quem são? Ele olha na plateia, ele olha nas arquibancadas e tem Pelé, tem Zico, tem Zidane, tem Ronaldo, tem Romário, tem Rivaldo, tem Bebeto, e Maradona não, nem El Diablo. Ele olha e vê só pessoas que já completaram uma carreira. E o jogador olha para aquelas pessoas e diz assim, aquele tem um exemplo para a minha vida. Ah, o Pelé serviu de inspiração. Ah, porque aquele fez um gol de placa, o outro fez um gol de falta. Então, o jogador olha para aqueles que estão na plateia e fala assim, eu também consigo. Se eles venceram, eu também vou conseguir vencer. E mais, aqueles que estão na plateia, além de servir de inspiração, estão lá torcendo para que aquele que está no campo consiga vencer. No contexto bíblico, ele está usando uma analogia, basicamente como esta, mas essa grande nuvem de testemunhas que o escritor está se referindo, são as pessoas que estão na galeria dos heróis da fé no capítulo 11. Aqueles que ele começa dizendo desde Abel, e vai falar que aqueles que venceram na sua carreira cristã, na sua vida com Deus, na sua vida de fé, servem de inspiração para mim e para você. Quando você olha para a vida de um desses homens que compõem essa galeria, você fala assim, Deus estava com eles, e o mesmo Deus que eles serviram eu também sirvo, e eu vou conseguir completar a carreira. É isso que ele está falando nesse texto. E eu acho fantástico esse texto do capítulo 11, que ele vai dizer assim, começa no 11:32, e que direi mais, certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada.
andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Mas preste atenção no verso 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Esses são os exemplos, para mim e para você. E além dessa galeria dos heróis da fé, certamente no decorrer da história da igreja existem muitos homens e mulheres que servem de inspiração para nós. E com certeza você também conhece alguém talvez mais próximo a você que serve de inspiração. Seu pai, sua mãe, seu tio, alguém que te discipulou, que também serve de inspiração. Pessoa que já completou a carreira. Amém? E esse texto ele está falando dessa grande nuvem de testemunha. E ele também está falando que nessa caminhada cristã existe uma coisa: embaraços. O que são embaraços? Embaraços são pesos que impedem da gente correr com mais leveza. Pesos que impedem da gente avançar. Pesos que impedem a gente de prosseguir ou de ter um êxito na caminhada e chegar até a linha de chegada. O embaraço nem sempre é pecado, mas pode conduzir ao pecado. Ele também diz de pecados aqui que traz o desânimo. Talvez é como se alguém estivesse no campo e alguém começa a falar assim: você não vai conseguir. Esse tempo estava passando um jogo do Brasil com a Argentina, e o goleiro da Argentina foi para a cobrança dos pênaltis, e o goleiro da Argentina ficava falando: você não vai conseguir, você vai errar, eu vou pegar o pênalti. O resultado foi que a seleção perdeu para a Argentina nos pênaltis. Eu estou falando de futebol, mas assim, eu sou uma negação no futebol, gente. Eu sou daquele tempo, eu me lembro, recordo com 11 anos, na 5ª série, daquele tempo que tinha dois que queriam ter duelo com o outro no campinho, na escola. E daí eram dois da sala que ia escolher o time. Então ficava um aqui, outro ali. Daí eu falava assim: Juliano, vem pro meu time. Daí o outro fala assim: Ricardo, você vem pro meu time. Aí o outro fala assim: Maurício, você vem pro meu time. E assim ia. Quem sobrava? Presente. Aí quando sobrava, fala assim: Valdinei, você vai para a zaga. Eu acho que eu não estou sozinho nessa não, né? Vai para a zaga, porque a zaga é só para fazer volume, não, né? Então eu não entendo quase nada de futebol. E eu sou uma negação mesmo. Mas estou usando um exemplo que grande parte das pessoas assiste, acompanha, entende um pouco de futebol. E por isso que eu estou usando este exemplo. Mas é como se fosse bater um pênalti, e alguém fala assim: você vai errar, e o pecado às vezes é assim, nos seduz, é um obstáculo na vida do crente, e quando o crente vê, fala: poxa, a vida, errei de novo, porque a palavra pecado significa errar o alvo, é isso, a palavra pecado no sentido original quer dizer errar o alvo. E todas as vezes que nós erramos o alvo, que nós pecamos, nós atrasamos a nossa vida cristã. Aí fala assim: vou ter que repetir de novo, agora só no próximo campeonato, só no ano que vem, vai de novo, começa treino, começa do zero, e vai de novo. É assim a vida cristã. E esse texto, mas ele diz assim: corramos com perseverança, ou alguma versão vai dizer com paciência. Corramos com perseverança. O que é correr com perseverança? É nunca desistir. É estar no caminho, ainda que surjam os embaraços, os pesos, você vai se livrando dos pesos, ainda que tenha o pecado, os obstáculos, você vence, mas você continua no caminho. Você não desiste. Perseverar é se livrar do desânimo, é se livrar das oposições, do fracasso. Fracassou, se levante, vai adiante, erga a cabeça. Não desista,
Isto é correr com perseverança. E o texto também diz que existe uma carreira que está proposta para nós. Quem que é esta carreira que está proposta para nós? Ele está dizendo de um alvo, de uma meta. E este alvo, esta meta é Jesus Cristo. Nós estamos enxergando lá, queremos encontrar com Jesus, queremos chegar até Jesus, queremos nos aproximar de Jesus, e esta é a carreira, esta carreira que está proposta, este é o alvo, esta é a nossa meta. E ele diz assim, para que este alvo, esta meta seja alcançada, é preciso olhar firmemente para Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé. A fé que temos dentro de nós foi criada por Jesus, foi dada por Jesus, e Ele mostrou na cruz, e esta fé está dentro de nós, é o que nos faz vencer como os heróis da fé. E quando ele fala assim, olhando firmemente para Jesus, ele está dizendo que é uma impossibilidade de olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Eu não sei como que as mulheres conseguem, mas eu já me convenci que eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Esses dias, fui passar um café para o curso de novos membros. Daí eu estava passando café, já estava trocadinho, engomadinho, bonitinho, igual noivinho de bolo, para ir para o curso. Passando café assim, de repente eu me distraí um pouquinho para pegar outra coisa, caiu tudo o café em mim. Sujou roupa, sujou fogão, sujou pia, sujou até cadeira. E queimou um pouquinho, ainda bem que não foi grave. Mas a carreira que está proposta nos chama para olhar firmemente para Jesus. É concentrar em Jesus, ter concentração, que Jesus é o alvo, mas Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a companhia. E Ele é o nosso maior exemplo. É lá que nós queremos chegar. Vamos chegar até Jesus, mas Jesus também já está conosco, nos ajudando. Dizendo, é aqui que você quer chegar? Então eu te ajudo. Nós temos a ajuda dEle, amém? Ele nos chamou para uma vida cristã vitoriosa. Uma vida cristã triunfante, vitoriosa, exige que remova os excessos. E este é o título da mensagem dessa noite também, a lição dessa noite é: remova os excessos. Remova os excessos. Quais são os excessos? Está falando de embaraço, falando de pecado. É preciso remover os excessos, porque quando nós nos livramos dos excessos, a jornada se torna mais leve. Quando nos livramos dos excessos, a jornada se torna mais leve. Quando nos livramos dos excessos, prosseguimos vitoriosos. Conseguimos vencer. Gente, a caminhada cristã já é cheia de obstáculos que o inimigo da nossa alma coloca. Não é mesmo? A caminhada cristã naturalmente tem obstáculos. Agora, se a gente está cheio de embaraços, cheio de excessos, cheio de pesos, cheio de pecados, como a gente vai conseguir vencer? Vai chegar diante do obstáculo, a gente não tem força. Mas quando nós nos livramos dos excessos, nós temos mais forças. Quando nos livramos dos excessos, o nosso ânimo é renovado. Porque quando a gente está pesado, dá um desânimo. Ai, meu Deus, será que eu levanto do sofá hoje? Acho que eu não vou na igreja hoje. Ah, não vou evangelizar hoje. Ah, não vou orar hoje. Porque tem algo pesando na vida da gente. E é normal já ter assim o desânimo batendo na porta na vida do cristão, né? É normal ter uma fornalha esperando um cristão. É normal ter oposições, afrontas. Alguém fala assim, não vai dar certo. O inimigo colocando pensamentos, fala assim, desista, pare de orar. Mas nós precisamos continuar no caminho. Nos livrar dos excessos, tirar todo o peso, remover toda a carga. O escritor William Barclay, pastor presbiteriano, que fez o comentário bíblico, ele diz assim que
Se nós queremos ir numa jornada longa, precisamos ir mais leve. Ou você já viu um jogador de futebol jogando com uma mochila bem pesada no campo? Quem é que já não saiu numa caminhada a pé, carregando um peso que, de repente, se tornou muito mais pesado no final dela? Eu me lembro, estava de férias, uma vez, de passeio, viagem, e a gente não pode ficar assim muito ocioso, que já aparece alguém para achar serviço para a gente. Eu estava descansando e tinha um colega que tinha um material de construção e estava procurando alguém para ajudar a descarregar um caminhão de cimento. Eu falei, vou lá, né? Eu vou lá ajudar. Cheguei lá, era um caminhão lotado de cimento e o cimento ainda estava quente. Os primeiros sacos de cimento, 50 quilos, né? Pega, vai rapidinho. Gente, depois de alguns minutos, aqueles 50 quilos parecia que estava pesando mais de 100 quilos. E eu falei, meu Deus, e a vergonha de falar, né? Vamos dar uma paradinha, né? E terminando, eu e um colega meu. A caminhada exige que nós nos livremos dos pesos para que nós possamos ir mais longe. Se estivermos leves, vamos mais longe. E neste contexto que foi escrito esse texto aqui, as corridas olímpicas na Grécia era com pouca roupa, ou quase nada, ou nada, para se tornar mais leve. Para as pessoas não terem nada que impedisse eles correr. Imagine correr de calça jeans, não dá. Imagine correr de sapato social, não dá. Tem a roupa apropriada, tem a maneira apropriada. Então, se quem quer ir mais longe, precisa estar mais leve. E o Senhor nos chama para isso. Amém? Portanto, remova os excessos, se livre dos pesos, das cargas, dos fardos pesados. O escritor também diz assim, ninguém tentaria escalar o Everest com um caminhão carregado de madeira. Né? Nós queremos chegar na glória, amém? Ninguém vai entrar no céu com peso. Fala assim, Deus, deixa eu levar só isso aqui, né? Um pecadinho de estimação, um embaraço. Não, tem que chegar no céu livre, leve, sem fardo nenhum. Existem excessos na sua vida? Essa é a minha pergunta para nós essa noite. Existem excessos na sua vida? E se existem excessos, cargas, fardos pesados, quais são? Eu quero sugerir. Talvez alguém diz assim, mas temperamento curto, né? Estupim curto, temperamento mais enérgico, não é fardo. Não é problema. Gente, tem aquele que fala assim, eu sou estupim curto, eu sou desse jeito mesmo. Mas prejudica ou não alguns relacionamentos? Algumas vezes sim. Alguém que falta sabedoria, às vezes, que fala no momento errado, né? Fala na hora que era para ficar calado, ou fica calado na hora que era para falar, deixa de falar na medida certa. Isso também pode ser um excesso de carga. Com o tempo, isso vai ruir, vai trazer prejuízo. Vai trazer dificuldade. Existe até um livro, né, Temperamento, controlado pelo Espírito Santo. A personalidade, nosso temperamento, Deus nos fez perfeitos. Eu acho que eu sou fleumático e colérico. E é um temperamento assim muito sistemático. Em algum momento eu tenho que olhar para mim e saber até onde meu temperamento é saudável para os relacionamentos. Quem tem um temperamento sanguíneo e melancólico, misericórdia, lá em casa eu tenho uma. Tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Mas quem é melancólico também com um sanguíneo, gente do céu, tem que ter o Espírito Santo. O temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo, senão não vai dar certo. E a nossa vida é uma vida de renúncia o tempo todo. O Senhor, Ele nos chama para ter o nosso temperamento, a nossa personalidade
controlado pelo Espírito Santo. Amém? Porque isso pode ser um excesso, pode ser um impeditivo na vida cristã. De repente alguém fala assim, fico perto dessa pessoa não. E Deus tem talvez uma promessa, tem propósitos que precisam ser através da sua vida, e às vezes um excesso impede Deus agir na sua vida e através da sua vida. Quero sugerir, talvez acontecimentos do passado, mágoas. A falta de perdão é um peso desnecessário que alguém carrega. Se alguém não perdoa, é como se carregasse um fardo nas suas costas. Fala assim, mas eu estou na minha razão. Jesus, ele fala com os discípulos dele, fala assim, com os gentios, deixa para lá, mas entre vocês não será assim. Existe uma diferença entre aqueles que servem o Senhor. Jesus, ele nos chama, não é para defender a nossa razão, mas para abrir mão dela a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Se Jesus fosse defender a razão dele, ele não teria sido morto numa cruz. Ele mesmo diz, olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria legiões de anjos para me defender. Mas ele abriu mão da sua razão. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão do seu direito, para que eu e você pudéssemos olhar para ele e falar assim, eu também quero ser como Jesus. Então, se há algo que você arrasta, como eu disse, o saco de cimento, 50 quilos, depois de um tempo ele passa a pesar 100 quilos. Talvez uma coisinha tão pequenininha no começo, fala assim, mas isso aqui não atrapalha em nada. Isso aqui não vai ter problema, isso aqui eu não preciso resolver essa situação. No decorrer do tempo vai se tornando tão grande. Sabia que tem pessoa que se torna uma pessoa tão amarga na sua vida por falta de perdão? Situação que poderia ter sido resolvida lá no início do casamento, lá no início numa situação e não resolveu, mas aquilo deixou talvez um coração endurecido, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que não confia em mais ninguém. Mas o Senhor nos chama para livrar de todo o peso. O Senhor nos chama para remover os excessos que na caminhada cristã atrasa chegarmos na linha de chegada. Atravessarmos a linha que está proposta, essa carreira que está proposta. Quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, começa falando de Abel. Quem foi Abel? Foi morto pelo seu próprio irmão. E por quê? Porque ele brigou com seu irmão, falou assim, vem Caim, vamos ver quem é mais forte. Não. Simplesmente porque ele ofereceu um culto a Deus e isso desagradou o irmão dele. E está na galeria dos heróis da fé. Ele está falando de diversos outros exemplos. O José que foi vendido como escravo para o Egito e ele perdoou os irmãos dele. Mas o Senhor nos chama para nos livrar de todo pensamento do passado, todo acontecimento negativo, tudo que provoca ainda dores na sua alma, nas suas emoções. Se livre. Amém? Deixe para trás. Fale com o Senhor, fale assim, Deus, apaga, jogue no mar do esquecimento. E é daqui para frente, Senhor, é vida nova com o Senhor. Remova isso da sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Se devemos viajar longe, nós temos que ir mais leve. E se tem alguma coisa atrasando a sua caminhada, talvez alguém diz assim, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu acho que já era para o 8º ano. Então o que impediu no meio desse caminho? Quais foram os obstáculos? Quais foram os excessos? Não tem como voltar no passado, então comece agora. Comece agora, se livrando dos excessos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe que talvez também existem pesos, e isso é comum, não é normal, mas é comum a gente ver nos nossos dias. Pessoas se cansando na caminhada por conta de uma rotina sobrecarregada. A
carga horária dela, as atividades não cabem na carga horária. É tanta coisa para fazer num só dia e que não sobra tempo para Deus. Não tem disponibilidade para Deus. Deus bate na porta e fala assim, marcou horário? Deus chama e fala assim, agora não. Só depois que eu concluir minhas atividades. Aliás, hoje não vai dar tempo mais, só semana que vem. Não tem disponibilidade para Deus. Está com uma vida sobrecarregada. E quando chega para Deus, ao invés de dar as primícias do seu tempo para Deus, dá só o resto. Fala, Deus, é isso que sobrou. É isso que tem. O texto de Lucas, capítulo 12, verso 13 em diante, nos conta a história. Jesus contando a história de um homem, agricultor, que plantou e teve uma prosperidade muito grande. Colheu acima do que ele imaginava, que não cabia nos celeiros. Então ele olha e fala assim, o que eu farei se eu colhi demais? Ele fala, já sei, vou desmanchar esses celeiros e vou construir outros maiores e vou armazenar todos os cereais. E vou dizer para mim mesmo, alma, regozije, descanse, porque você tem agora fartura por muitos e muitos anos. Aí Jesus diz que Deus chega e fala para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus conclui dizendo que aquele que ajunta tesouros para si, que é rico para si, é pobre no reino dos céus. Não tem riqueza com Deus. Sabe que a rotina que nós temos, eu me incluo nessa rotina, nessa agenda, precisa ter a prioridade, esta carreira que nos está proposta. Precisa ter como prioridade a meta, que é Cristo. Não faz sentido nenhum se vivermos nessa vida, ganharmos muitos bens e morrermos sem Cristo. Ou sem deixarmos um legado para os nossos filhos, para a futura geração. E eu vou dizer uma coisa, eu temo estarmos próximos de uma geração apóstata. Se olharmos para a geração dos nossos pais e dos nossos avós, foram pessoas mais crentes do que nós. E o meu medo é que a futura geração, a geração dos nossos filhos e netos, sejam menos crentes do que a nossa geração. Mas isso é um despertar, porque nós precisamos discipular os nossos filhos. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos qual é a prioridade da nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. E não lutar somente por algo que é terreno, que é passageiro, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, 16 a 18, que são coisas que vão ficar neste mundo, temporais, sendo que tem coisas eternas que nos aguardam, que são incomparáveis com aquilo que existe nesta terra. E eu pergunto, qual tem sido a nossa prioridade dentro da nossa rotina? Porque talvez a rotina sobrecarregada é um excesso que você ainda não conseguiu remover porque tem dificuldade. Dorme pouco, se alimenta mal, fica doente, compra remédio. E para estar saudável, para poder trabalhar de novo e ganhar dinheiro e investir neste mundo. E ficar doente de novo e comprar remédio com seu dinheiro. E Jesus está falando assim, eu tenho algo mais excelente para você. Você crê assim? O Senhor, Ele nos convida para olharmos com atenção as prioridades. E isso requer disciplina. Porque não é fácil. Gente, eu refaço minha agenda assim quase todos os meses, de hora por hora. Levantar mais cedo, dedicar tempo, e é uma dificuldade. Porque o urgente normalmente sufoca o propósito. Você faz um propósito, mas surge algo urgente que sufoca o propósito. Você fala assim, eu vou levantar mais cedo para orar. Pegou o celular, já tem mensagem, já tem demandas, e daí se você não se cuidar, você nem ora. E o Senhor está chamando a termos disciplina na nossa rotina. Mas também,
Ao contrário da rotina sobrecarregada, existe talvez a ociosidade. Não é mesmo? E a ociosidade daí é a falta de disposição. Tem disponibilidade, mas não tem disposição. A pessoa que tem uma rotina sobrecarregada pode, às vezes, até ter disposição, mas não tem disponibilidade. Agora, uma pessoa ociosa talvez tenha disponibilidade, mas não tenha disposição. E nem uma coisa nem outra é saudável. O Senhor nos chama também para se levantar e dar um passo. Porque talvez a ociosidade é um empecilho, é um peso, é um fardo que precisa ser removido, é um excesso. E o Senhor nos chama também para isso. Porque a ociosidade é o tipo daquela pessoa que fala assim, depois eu faço, tem tempo mesmo, tem horário livre, daqui a pouco eu faço. E aí eu vou pegar no nosso pé nos homens, né? A mulher fala assim, amor, arruma a porta do armário, está caindo. Depois eu faço. Aí tanta rotina sobrecarregada, a rotina ociosa, vai deixando para depois. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. O Senhor está nos chamando para termos na nossa agenda disposição. Eu vou me levantar, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou atrás do Senhor, eu quero me envolver, eu quero fazer. O Senhor nos chama, amém? Então precisamos rever quais são os excessos, e eu me arrisco a dizer que quase 100% de nós, dos que estão aqui até assistindo, tem alguma coisa que precisa colocar no eixo, que é excesso. Talvez não são coisas de tanto tempo, talvez são coisas recentes, mas são excessos que precisam ser removidos. Ser removidos. Para que nós possamos caminhar e ir mais longe. Amém? Então estabeleça prioridades que contemplem a meta que é Cristo. Ninguém pode alcançar a grandeza quando se sente arrasado por uma carga. Ninguém pode alcançar a vitória se tiver uma carga puxando para baixo. Se tiver pesado. E é preciso começar hoje, amém? Preciso começar agora. É pensar aí, onde você está, daqui a pouco nós vamos orar por isso. Você fala assim, Deus, tem algo que eu preciso me livrar. Eu estou nessa caminhada, mas eu vejo que eu não consigo prosseguir. Daqui a pouco eu tenho que parar, dar uma sentada, que eu estou cansado na vida cristã. Mas eu quero me levantar, Senhor, eu quero ter disposição, quero ter disponibilidade, eu quero me livrar do peso do pecado, eu quero me livrar das mágoas do passado, eu quero ir para frente, Senhor. Certamente você conhece alguém que já falou assim, estou acima do peso e preciso fazer um regime, mas nunca começa, né? Hoje é dia de começar na vida cristã. Amém? É hoje. Tem alguém que fala assim, eu vou começar uma caminhada, mas tem que comprar um tênis, uma roupa adequada, mas nunca começa, né? É hoje na caminhada cristã. Vamos começar hoje, em nome de Jesus. Vamos mudar a partir de hoje, amanhã cedo levantar, falar assim, Deus, hoje está diferente o dia. Hoje eu tenho algo, Pai, é algo diferente. Sabe que o texto ele fala de pecados também. E nós precisamos nos livrar dos pecados. Talvez é um pecado de estimação, já acostumou, já está morando ali, né, do lado. Que dó de me livrar desse pecado, já é familiar, já está na família. Está levando até o sobrenome da família. Precisa se livrar do pecado. Alguém diz assim, pastor, mas é tão difícil um jovem nos dias de hoje se manter santo. Deus, pastor, nesses dias que nós vivemos é tão difícil ter acesso à internet na palma da mão, é tão difícil se manter puro, é tão difícil ser fiel à esposa, é tão difícil ser fiel a Deus. Gente, isso é só desculpa. Nunca houve tempo fácil. É porque nós temos um tempo de tecnologia de internet, mas nunca houve tempo fácil. Pecado sempre existiu. Desde que Adão e Eva pecaram, entrou na raça humana e existe pecado. Mas a gente também não pode falar assim, mas o pecado está aí, então fazer o quê? Eu te pergunto, o que você está fazendo para vencer o pecado?
Você olha para você e fala assim, olha, eu sei que eu tenho errado, tenho pecado nesta área, e eu sei que Deus não aprova. Eu te pergunto, o que você está fazendo para vencer o pecado? Está sentado, se conformou com o pecado, ou está falando assim, não Deus, eu vou jejuar para vencer o pecado. Eu vou ler a Bíblia para vencer o pecado, eu vou buscar ajuda com o mentor, com o discipulador, com o líder, com o pastor, para vencer o pecado. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais o Senhor, porque eu preciso vencer este pecado, Ele não vai me dominar. Porque, irmãos e irmãs, nós não vamos entrar no céu com pecado. O hino antigo já dizia, no céu não entra pecado. Nós precisamos nos livrar dessa carga, e o pecado é uma carga, é um peso. O apóstolo João fala na primeira carta que nós não devemos ser dominados pelo pecado, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Então nós precisamos vencer em nome do Senhor Jesus. E como nós vamos vencer? Com perseverança. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pelas próprias forças nós não vencemos, mas é buscando fé em Deus, buscando de Deus. Fala, Deus, me encha mais de fé, porque se eu tiver fé eu consigo vencer. O pastor Douglas Gonçalves, outro dia eu assisti um podcast, ele falando que, na interpretação dele, pecar é falta de fé, é ausência de fé. Porque se nós queremos que Deus está conosco, e se Deus está conosco, quem vai se entregar ao pecado tendo certeza que Deus está com ele? Nós temos fé, e se tem falta de fé, nós precisamos buscar em Deus. E dizer, Deus, aumenta a minha fé. Me encha mais de fé. Eu preciso de fé para vencer. Eu preciso de fé para vencer as lutas, eu preciso de fé para vencer as mágoas, eu preciso de fé para vencer as dificuldades, eu preciso de fé para vencer o meu temperamento, eu preciso de fé para vencer o pecado, eu preciso de fé para entrar na glória. E o Senhor nos dará, eu creio em nome de Jesus, amém? Para cruzar a linha de chegada é preciso se livrar dos excessos, para cruzar a linha de chegada é preciso se livrar dos pesos que nos prendem, que nos dificulta, porque o Senhor tem muito mais para mim e para você, muito mais, e sempre vão existir obstáculos, sempre vão existir dificuldades na caminhada, mas se nós estivermos mais leves, é muito mais fácil vencer, concorda? Se nós não tivermos embaraço, se nós estivermos nos livrando do pecado, vai estar muito mais leve, né? Não vai ficar só ali na banheira para fazer o gol. Vai conseguir correr o campo inteiro, os 90 minutos, e vai terminar ainda com fôlego. Vai ter energia ainda. E Deus, Ele nos chama para isso. Deus nos chama para ter uma vida triunfante, vitoriosa, com fôlego de vida. Onde nós não gastamos nossas energias com o pecado, onde nós não gastamos as nossas forças com mágoas, onde nós não gastamos as nossas forças com aquilo que não gera fé em nós, mas que nós gastamos as nossas forças, as nossas energias com aquilo que produz fé no nosso coração e nos faz vencer, cruzar a linha de chegada. Quero convidar você a colocar-se em pé. Amém. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, Senhor. Obrigado por cada pessoa presente aqui, pelos visitantes, por aqueles que acompanharam pelas redes sociais. Que o Senhor continue derramando a Tua graça, do Teu poder sobre cada vida. Dê uma semana de vitória, uma semana na Tua presença, uma semana, Pai, de cura, uma semana de milagres, Senhor, uma semana de restauração, de forças renovadas, de vigor restabelecido, de ânimo, ó Pai amado, fortalecido. Em nome do Senhor Jesus, que todo peso saia. Em nome do Senhor Jesus, que haja paz, que haja alegria, que haja abundância
abundância de alegria na casa, no lar, na família dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Despede cada um em paz, ó Deus, em segurança, guardados, amparados pelo Senhor. Dê uma noite abençoada. Aquele que toma remédio para dormir, que não precise de remédio essa noite, ó Pai, mas que durma tranquilo, um sono reparador, um sono agradável, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém, amém. Meus amados, queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.